Oi pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Eu sou o Evaldo, sou fisioterapeuta lá do CA e do Guarani. Tudo bem com vocês? Hoje eu fiz um vídeo aqui bem diferente, um vídeo bem didático mesmo, para tentar explicar uma coisinha para vocês. Um vídeo que espero que ajude bastante vocês. O que eu quero com esse vídeo? Porque às vezes a gente vai no médico, o médico fala assim pra gente: ah, você está com hérnia de disco. Ah, você está com tendinite. Ah, você está com esporão. Está com bico de papagaio. A gente não sabe o que é, né? Talvez com palavras assim, explicando, a gente não consegue entender o que é. Eu vou fazer alguns desenhos aqui que vai facilitar muito vocês entenderem o que é e vocês vão saber também qual a importância do exercício, das atividades físicas para evitar esse problema. Hoje eu escolhi uma coisa para explicar para vocês que acontece muito. Muita gente chega para a gente lá no CEAI com esse probleminha e às vezes fica difícil explicar com palavras. Eu gosto muito de explicar com desenhos, com alguns rabiscozinhos que fica mais fácil para entender, fica mais didático para a pessoa entender. Vamos lá. Hoje eu escolhi o tema hérnia de disco. Hérnia de disco, ok? Acontece muito, chega muitas pessoas lá com isso, lá no consultório. Eu vou fazer um desenhozinho aqui e vou explicar com esse desenho. O que é a hérnia de disco? Quando a gente fala em hérnia, quer dizer que tem alguma coisa fora do lugar. Hérnia quer dizer que tem alguma coisa fora do lugar. A gente tem algumas outras hérnias no nosso corpo. Tem a hérnia inguinal, hérnia de hiato, são hérnias em outras estruturas do nosso corpo. Hoje eu vou falar da hérnia de disco, que é o disco intervertebral, que é o disco que fica entre uma vértebra e a outra. Vou fazer um desenhozinho aqui que vai representar duas vértebras. Uma vértebra, outra vértebra. Digamos que essa uma vértebra superior e a vértebra inferior. Na vértebra, digamos que ela seja uma vértebra, duas vértebras lombares, que é essa vértebra aqui da região da lombar. A vértebra, ela não é quadrada, isso só para ilustrar. E ela tem outras estruturas. Ela tem o processo espinhoso, né, que é essa estrutura que a gente consegue tocar lá nas costas, e tem os processos transversos, que é as estruturas laterais, né, que a gente não consegue palpar diretamente. E entre uma vértebra e outra, a gente tem o famoso disco. Ele é redondinho assim, né? Ele tem seu formato lá específico dele. E ele tem o disco ele tem duas composições. Ele tem a parte externa dele, que forma o disco mesmo, que é uma estrutura fibrosa, uma fibrose, uma estrutura fibrosa, né? E no meio tem um líquido. Esse líquido que extravasa. Não é o disco que extravasa, é esse líquido que extravasa. O que acontece? Com o movimento das vértebras, o que acontece? A vértebra fica movimentando muitos movimentos. O que acontece? Esse disco ele vai sofrendo alteração, compressão, e esse disco pode chegar empurrando esse anel, e esse anel pode formar uma protusão. Esse anel era redondinho aqui, né? E ele já formou uma protusão. Com essa protusão, depois dessa protusão, se continuar esses movimentos, o que acontece? Ele pode romper. E se romper, esse líquido extravasa. Só que tem um porém. Entre uma vértebra e outra, lá da medula, que passa lá no canal medular, que fica um canal formado pelas vértebras, uma vértebra sobreposta à outra, forma o canal medular. Lá no meio de uma vértebra, entre uma vértebra e outra, também saem os
os ramos nervosos. Quando esse líquido extravasa, ele pode chegar a comprimir, a tocar numa raiz nervosa. Isso que pode gerar a dor, pode gerar a famosa dor no nervo ciático, por exemplo, né? É uma das mais conhecidas, que é a dor no nervo ciático. O que acontece? O núcleo pulposo extravasa do disco e chega a tocar na raiz nervosa. Aí eu queria chegar nesse ponto aqui agora. Quando a gente faz atividade física, a gente tem uma musculatura que fica segurando as vértebras, que uma musculatura que movimenta o nosso corpo. E essa musculatura, se estiver bem forte, bem trabalhada, ela vai segurar, fazer os movimentos certinho das vértebras, né? Movimentos certinho, e vai evitar que os discos sofrem muita compressão e vai evitar as a degradação do disco. Ou seja, o que acontece também muito é que se você não faz atividade física, você vai causar sobrecarga em algumas estruturas. E se você faz atividade física, você vai trabalhar as suas estruturas de formas equilibrada. Por exemplo, se você tem a musculatura da perna forte, bem trabalhada, você não vai sobrecarregar a musculatura da lombar. E as vértebras lombares vai trabalhar direitinho durante o seu movimento. É isso que acontece. Para evitar esse processo aqui que eu expliquei, então vamos fazer exercício, seguir as aulas dos professores de educação física lá do CEAI, né? Fazer bastante atividade física nesse período de quarentena. Vamos seguir as atividades, sempre lembrando, álcool em gel, lavar as mãos sempre que sair, usando a máscara. É isso aí, pessoal. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.